A paz do Senhor. O que é um zumbi, irmão Fabiano? Um zumbi, ele é um vivo morto, ou um morto-vivo. Assim como nos apresenta os filmes, e também desenhos, séries e jogos. Então o zumbi, segundo os filmes e desenhos e jogos, ele é um morto-vivo sedento por carne humana. E quando a pessoa que for mordida por um zumbi, ela também se torna um zumbi. Então, em filmes, séries, tem filmes que nos apresentam o zumbi, aonde eles correm rápido. Já outros filmes e séries, eles não correm, eles andam devagarinho, com uma certa dificuldade para caminhar. Mas, irmão Fabiano, haverá um apocalipse zumbi? Muitos estão apostando sim no apocalipse zumbi. Muitos estudiosos da palavra de Deus acreditam sim que o mundo, antes da volta de Jesus Cristo, vai ter ainda um apocalipse zumbi. A verdade é que ultimamente tem surgido muitos, mas muitos mesmo, filmes e séries sobre zumbis. Temos também desenhos e jogos. Então, se você for ver, ultimamente o que está mais sendo lançado filmes e séries sobre zumbis. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter um apocalipse zumbi. Algumas pessoas... eu vou dizer aqui algumas passagens bíblicas usadas por aqueles que acreditam no ataque zumbi. Então essas pessoas usam essas passagens para dizerem que essas passagens estão falando sobre zumbis. Eu vou citar elas aqui, mas eu não vou ler elas na minha Bíblia aqui para não demorar muito o vídeo. Então, eu vou citar as passagens bíblicas e você pega e confira na sua Bíblia. Então, algumas passagens principais que os que acreditam no apocalipse zumbi, eles citam Lucas, capítulo 21, versículo 26, Zacarias capítulo 14, do versículo 12 ao 13, Jeremias capítulo 19 e versículo 9, Isaías capítulo 9, versículo 20, Ezequiel capítulo 5, versículo 10, Mateus capítulo 24, do versículo 16 ao 22, Apocalipse capítulo 9, versículo 6, Mateus capítulo 27, do versículo 52 ao 53, eles também usam o livro de João, capítulo 11, a respeito de Lázaro, e também Apocalipse, capítulo 16, versículo 2. Então essas passagens que eu citei aqui, eu quero dizer para você que em nenhum momento elas estão se referindo a zumbis. E as pessoas que usam essas passagens para dizer que essas passagens estão falando sim a respeito de zumbis, eles estão errando feio. Eles estão falando aquilo que a Bíblia não fala. Eles estão ensinando o que a Bíblia não ensina. Eles estão praticando a exegese bíblica. Então, eu só vou dizer aqui a respeito de Zacarias, capítulo 14, do versículo 12 ao 13. Esse é o versículo clássico usado por aqueles que acreditam no apocalipse zumbi. Só que aí eles estão distorcendo feio essa passagem. Porque Zacarias capítulo 14, do versículo 12 ao 13, ali diz que ali essas pessoas mencionadas, elas foram acometidas de enfermidade pelo próprio Deus, por terem ido contra Jerusalém. E não que viraram um zumbi. Então essa passagem não tem nada a ver com zumbi. Em Jeremias capítulo 19, versículo 9, ali fala que os judeus, eles ficaram sitiados por seus inimigos, e por isso acabou a comida. Então as pessoas que morreram, as pessoas vivas, que ficaram vivas para não morrerem de fome, acabaram comendo a carne das pessoas que morreram, para elas também não morrerem de fome. É semelhante àquele acontecimento que aconteceu em outubro de 1972, o acidente aéreo na Cordilheira dos Andes, aonde ali o avião caiu sobre as montanhas geladas, cobertas de neve,
e as pessoas que morreram, e as pessoas que sobreviveram, elas tiveram que comer a carne das pessoas que morreram no acidente para elas não morrerem de fome. Então foi praticamente isso o que aconteceu também em Jeremias capítulo 19 e versículo 9. E não que eles viraram zumbis e comeram a carne das pessoas, ou que vão virar zumbis ainda no futuro e vão comer a carne das pessoas. Isso também é a mesma coisa lá quando Isaías capítulo 9, versículo 20, e também é a mesma coisa em Ezequiel capítulo 5, versículo 10. É só você ler o texto e o contexto e você vai ver que ali não se refere nada, mas de nadica a respeito de zumbis. Mas, irmão Fabiano, o que você me diz de alguns vídeos que estão circulando nas redes sociais de pessoas que foram mordidas por outras pessoas? Sim, pode até assim que alguns vídeos são verdadeiros ou todos, mas isso não quer dizer que a pessoa virou um zumbi. Aconteceu tipo uma loucura nela, alguma coisa assim que fez ela atacar o seu semelhante através de uma mordida, mas não que ela virou um zumbi. O desenho dos Simpsons, o famoso desenho dos Simpsons, conhecido como desenho que prevê o futuro, já teve alguns episódios de ataques zumbis no desenho. Então muitas pessoas acreditam que como apareceu o desenho de zumbi no Simpsons, isso vai acontecer. Mas eu quero dizer para você que nem todo episódio que acontece no desenho dos Simpsons vai acontecer. E o desenho dos Simpsons não é nada de coincidência e não é nada de um desenho profético ou um desenho que prevê o futuro. Não, ele é um desenho já feito de propósito pelo homem. É o homem que inventa, que fez o desenho dos Simpsons com acontecimentos que realmente aconteceram, mas que os homens sabiam que iam acontecer, porque muitas das vezes eles mesmos cometeram esse mal. E então, assim, que eu falei, nem todo evento que mostra o desenho dos Simpsons vai acontecer em nossa terra. Fica tranquilo. Alguma passagem na Bíblia de ataque zumbi? Não. Em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar uma passagem aonde houve um ataque zumbi. Jesus, Paulo, os profetas em nenhum momento mencionaram a respeito de zumbis. Então, qual a minha opinião sobre o assunto? A minha opinião sobre o assunto zumbi, o irmão Fabiano Pedroso, não creio que vai acontecer um apocalipse zumbi, que vai surgir pessoas que vão se tornar zumbis neste mundo através disso ou daquilo, que vão virar zumbis e vão sair por aí atacando e mordendo as pessoas e matando e transformando as pessoas em zumbis, assim como nos mostram os filmes, séries, desenhos e jogos. Isso não vai acontecer. Fica tranquilo que isso não vai acontecer, e se alguém está insinuando que isso vai acontecer, ele está falando uma mentira. Ele está divulgando uma mentira. Ainda mais se é alguém que usa a Bíblia para confirmar um ataque zumbi. Essa pessoa está distorcendo feio os textos bíblicos. O máximo que pode acontecer é uma pessoa agir como um zumbi, mas não se tornar como um zumbi. Assim como Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4, ele foi, pelo próprio Deus, castigo divino, ele começou a agir como um animal. Mas ele não se transformou em um animal, entende? Ele começou simplesmente a agir. Então, eu acredito que o máximo que pode acontecer em nosso mundo, em alguns lugares do mundo, ou em vários, ou com várias pessoas, através disso ou daquilo, é a pessoa agir como um zumbi, dar uma loucura nela. Aí, como já tem vídeos que eu já falei, de pessoas sendo mordidas e atacadas por outras pessoas. Então, tipo assim, uma loucura, que por algum motivo deixou ela desse jeito, e ela começou a agir como um zumbi e saiu por aí atacando e mordendo pessoas. É como se fosse uma loucura, um problema mental, entende? Isso sim, eu creio que isso pode acontecer no nosso mundo, num futuro não muito longe.